fala-nos acerca da historicidade do encontro que o apóstolo Paulo tivera com o Senhor Jesus. Aqueles que são amantes da Bíblia Sagrada há de saber que Paulo, antes de se converter, o texto bíblico diz que Paulo era um perseguidor da igreja. E a Bíblia diz que este Paulo, conforme Atos capítulo 22, versículo de número 3, nasceu na cidade de Tarso, na Cilícia, uma grande cidade, uma grande metrópole na época, uma cidade de grande importância cultural, ficando apenas atrás em cultura, em economia, apenas da cidade de Atenas e da cidade de Alexandria. Paulo nasce nessa cidade de Tarso, mas a Bíblia diz que ele é preparado aos pés de Gamaliel, um grande rabino na época, um grande doutor, um grande erudito. E Paulo é ensinado e instruído em toda a lei mosaica, em toda a lei do Antigo Testamento. Também a Bíblia diz que Paulo era judeu da tribo de Benjamim. E Paulo converte-se ao cristianismo através de uma grande ira que havia no seu coração para querer paralisar a igreja do Deus vivo. De maneira que a Bíblia diz em Gálatas capítulo 1, versículo 14, que Paulo, além de ser um perseguidor número 1 da igreja, a Bíblia diz que Paulo se destacava na sua erudição, no seu conhecimento intelectual, sendo um grande aluno de destaque na cidade de Jerusalém. De maneira que Champlin, ao fazer o comentário, Champlin diz que Paulo era instruído em toda a lei e se destacava no conhecimento intelectual dos demais judeus na cidade de Jerusalém. A Bíblia também revela que Paulo era poliglota, falava 4 idiomas: hebraico, aramaico, latim e grego. Paulo, além de ser um grande erudito, um grande conhecedor das letras, a Bíblia diz agora que Paulo pega autorização sacerdotal para querer paralisar o crescimento da igreja, que até então era chamada de Paulo era um grande perseguidor. Paulo agora faz um planejamento, um projeto de destruição para querer paralisar a marcha da igreja. Nós somos sabedores que a marcha da igreja ninguém paralisa, a marcha da igreja ninguém para. Quem crê nisso? A marcha da igreja ninguém pode impedir o avanço e o crescimento acelerado da obra de Deus. A Bíblia diz que agora Saulo pede autorização ao sumo sacerdote de Jerusalém para ir até a cidade de Damasco, para perseguir alguns dos irmãos e levar como cativo, como prisioneiros de Jerusalém até Damasco. Era 230 quilômetros de distância, era uma viagem de 6 dias aproximadamente. Então agora Saulo, motivado pela fúria, motivado pela raiva, motivado pelo sentimento de violência, queria perseguir os irmãos que estava divulgando, anunciando, pregando o caminho da salvação. E a Bíblia diz que agora, com autorização sacerdotal, Paulo chega na cidade de Damasco, mas não sabia ele que Paulo havia um projeto de matança, projeto de destruição, e Deus tinha outro projeto de vida, projeto de transformação, projeto de convenção, projeto de transformação. Paulo havia projetado a destruição da noiva, a destruição da igreja, mas dá para existir alguém que paralise, que tente diminuir o avanço e o crescimento numérico e o crescimento qualitativo da obra. Dá para existir demônios que tentam paralisar, dá para existir demônios que tentam derrotar, que tentam destruir o crescimento da obra. Quem crê nisso, levanta a sua mão e dá glória para Jesus Cristo.